Oh, meu povo e minha pova, boa noite, que felicidade, mais um dia, mais um encontro, e hoje é um encontro especial, hein? Quem esteve aqui comigo na live da semana passada sabe que esse tema vai gerar burburinho, vai gerar comentário, porque hoje nós vamos falar sobre família e vida social, nós vamos falar sobre relacionamentos, isso é importante, hein? São eles que dão sabor para a nossa vida, são eles que são o motivo da gente trabalhar, eles são o motivo da gente querer ter saúde, tá bonito, não é isso? É para alimentar os nossos relacionamentos que nós nos esforçamos tanto ao longo de um dia, por isso que nós queremos aprender, por isso que nós queremos evoluir. Nada disso tem valor se os nossos relacionamentos não vão bem. Nada disso tem valor se a gente não tem com quem dividir, não é mesmo? Então, hoje o tema aqui vai render assunto, hein? Vai render assunto. Você aí de casa já pode ir chamando seus amigos, seus familiares, porque nós estamos aqui garrados numa jornada rumo a 2021. Esse ano já tá aí com os dias contados e esse momento de encerrar um ano e começar outro, eu gosto muito de fazer sempre essa reflexão do que eu fiz, o que eu deixei de fazer e o que eu quero para esse ano que vai se iniciar, não é mesmo? E aí fica a minha pergunta para você, o que é que você quer para 2020? Muitas vezes sabe o que quer. E quando a gente não sabe exatamente o que quer, fica difícil caminhar na direção certa. Você anda, você até se esforça, mas não chega a lugar nenhum. Então é muito importante você saber o que é que você quer para a sua vida, tá? Então se você sabe o que você quer para a sua vida, coloca aqui nos comentários para mim. Se você não sabe, também coloca. De repente eu posso te ajudar aí com isso, para você encontrar o seu caminho. Nessa jornada rumo a 2021, nós vamos falar sobre as principais áreas da sua vida. Então, na semana passada, nós falamos sobre saúde e preparo físico e falamos sobre o porquê que é importante, né? Por que é tão primordial nós cuidarmos da nossa saúde e nós vimos que sem saúde, sem um bom preparo físico, você não consegue aproveitar as outras áreas da sua vida. Não adianta você ter sucesso financeiro se a sua saúde está capenga. Não adianta você saber se comunicar e se relacionar muito bem se a sua saúde física não está boa. Assistiu a live da semana passada, não tem problema ela ficar gravada aqui na minha página. É só você ir lá em outro momento e assistir ela, tá bom? O assunto de hoje é muito bacana, eu gosto muito de falar sobre isso, que nós vamos falar sobre relacionamentos, nós vamos falar sobre família, nós vamos falar sobre vida social, sobre amigos. Então, já chama aí a sua família, vai ser muito legal se vocês assistirem essa live juntos, tá? Porque eu vou passar aqui técnicas que eu passo para os meus clientes, técnicas que eu uso no meu dia a dia para poder me relacionar melhor. Então, nessa live de hoje, você vai aprender um pouquinho sobre você mesmo, você vai aprender um pouquinho sobre o outro e assim vocês vão conseguir se relacionar melhor, tá? E enquanto você já vai aí chamando as pessoas, eu já vou introduzir o tema, tá? Eu busquei aqui, porque como nós vamos falar sobre família e amigos, eu busquei saber o que é família e o que é amigo. O que significa essas palavras? Porque de repente eu tenho um conceito aqui de família para mim que pode ser diferente do seu. Então eu fui lá, procurei aqui no dicionário, no Wikipédia e o seguinte: família é um agrupamento de pessoas, de duas ou mais pessoas, com ligações biológicas, ancestrais, legais ou afetivas. Ou seja, uma família pode sim ser composta por apenas duas pessoas e elas podem ter uma ligação biológica, como pai e filho, mãe e filho, mas ela não necessariamente precisa ter essa ligação biológica. Ela pode ser uma ligação legal ou simplesmente afetiva de duas pessoas que vivem na mesma casa ou que já viveram na mesma casa, tá? Essa é uma das condições que eu encontrei aqui no dicionário para a gente poder classificar como família. E a família é formada por diferentes pessoas e constitui uma das unidades básicas da sociedade. Então isso que eu acabei de falar é o conceito de família que eu encontrei lá no Wikipédia. E olha só que interessante nessa frase o que ele diz. É formada por pessoas diferentes. Imagine, se é formada por pessoas diferentes, que agem, que pensam e que sentem de maneiras diferentes,
Você acha que vai ser fácil se relacionar? É por isso que é tão desafiador nos relacionar com essas pessoas que geralmente são as pessoas que nós mais amamos. São as pessoas da nossa família. E é tão desafiador nos relacionarmos com elas. Justamente por isso, porque somos diferentes. Apesar dos filhos terem a mesma criação, essas pessoas têm personalidades diferentes, fazem escolhas diferentes. E a gente vai aprender a lidar com essas diferenças de uma maneira um pouco mais leve, um pouco melhor, tá bom? E eu vi também aqui o que significa para o dicionário, para o Wikipédia, o que significa a palavra amigos. É uma relação afetiva sem características romântico-sexuais, a princípio, entre duas pessoas. Em sentido amplo, é um relacionamento humano que envolve conhecimento mútuo e afeição, além de lealdade e altruísmo. E nesse aspecto, nós podemos dizer que uma relação entre pais e filhos, entre irmãos, entre demais familiares, cônjuges ou namorados, também pode ser uma relação de amizade, né? Embora não precise ser assim. Essa é a definição do Wikipédia, tá? Então, nós podemos ser irmãos e ainda assim amigos. Nós podemos ser mãe e filho e ainda amigos. E também aqueles amigos que não fazem parte do nosso contexto familiar. Amigos que nós conhecemos na escola, no trabalho, na vizinhança, no encontro casual. Mas quando a gente fala de amigo, é diferente de colega, né? Nós podemos ter vários conhecidos, colegas que em alguns momentos nós trocamos ali experiências juntos. Mas quando a gente fala de amigo, gente, eu tô falando de amigo. É justamente isso que o Wikipédia está dizendo aqui, olha. É uma relação que envolve conhecimento mútuo. Você sabe de mim e eu sei de você. Afeição, lealdade e altruísmo. O que é altruísmo? É a gente se ajudar. Então, quando a gente está falando aqui de amigo, a gente está falando de uma relação onde as pessoas se respeitam, se conhecem e se ajudam. É uma relação extremamente importante, né? É tão importante que ela ajuda a desenvolver o nosso caráter, a nossa personalidade. Lá na infância, quando a gente é criança, as amizades, elas ajudam a criança a perceber que o mundo não é só a família, né? É aquele momento onde a criança percebe que existe algo além da casa dela. E aí é onde que ela começa a aprender as regras desse jogo de relacionamentos. Aí já na adolescência, as nossas amizades, elas têm um papel um pouco diferente. Ali parece que acontece um corte do cordão umbilical entre a família. Não que os adolescentes se separam da família, não é isso. Mas é um momento onde ele busca a individualidade. E ele busca essa individualidade no conjunto com seus amigos. E aí, na vida adulta, essa relação não muda. A amizade continua sendo a mesma e tem o mesmo papel nas nossas vidas. Só que aí, esse relacionamento ele acontece de uma maneira diferente, não é? Porque nós temos aí... Geralmente o que as pesquisas nos mostram é que na fase adulta nós nos encontramos com menos frequência, nós nos falamos com menos frequência, devido aí a todos esses papéis que nós temos que exercer ao longo do dia, né? Papéis no trabalho, na família, isso demanda tempo. E hoje a gente vai ver como é que a gente pode nutrir essas amizades de uma maneira bacana e realmente factível, né? Que você consiga colocar aí em casa, tá bom? E eu tô aqui enrolando um pouquinho, que é para você chegar, para você chamar todo mundo, né? É por isso que eu acho bacana introduzir esses conceitos, é claro, mas eu gosto de passar por esse momento, não só para que a gente esteja seguindo no mesmo entendimento, mas também para que você tenha tempo de compartilhar essa live. Você já compartilhou? Se ainda não, é a hora e agora. Vai lá, compartilha, porque eu já vou entrar no conteúdo, gente. E você não vai sozinho para 2021... nessa jornada maravilhosa, sem chamar as pessoas que você ama. Então, compartilha, curte aqui, depois manda no WhatsApp. E se você não quiser compartilhar agora, pode compartilhar depois, porque ela vai ficar gravada aqui na minha página, tá bom? Vamos lá? Tá todo mundo comigo? Antes de eu seguir, gente, é importante. Pega papel e caneta, porque hoje a gente vai fazer uma atividade fantástica para você resolver qualquer situação aí na sua família que não esteja muito legal. Todos nós temos alguma situação na família que de repente é um pouco incômoda ou que sempre acontece de um jeito que você não gosta. Então hoje a gente vai fazer juntos aqui um exercício
que é um dos exercícios que eu uso com os meus clientes lá na minha clínica, para que você resolva de vez essa situação. Inclusive, esse exercício me ajudou muito numa situação em que eu vivi na minha família e foi fantástico, mudou assim da água para o vinho e eu quero isso para você também, hein? Então, papel e caneta você já pode pegar já. Uma coisa bacana, que hoje eu estava estudando para fazer essa live, né? Eu não venho aqui do nada. Esse material ele veio ali de fonte de estudo que eu já tenho utilizado no meu trabalho e que eu continuo continuamente aqui estudando para oferecer o melhor para você sempre. E eu achei uma pesquisa muito interessante que ela viu o seguinte. Teve um estudo nos Estados Unidos que fez uma revisão de 148 estudos que já haviam sido feitos e eles constataram que pessoas que não têm amigos, pessoas mais solitárias, elas têm 50% mais de chances de morrer de qualquer coisa. É verdade. E teve um outro estudo aqui que falou que, olha só, vou até ler aqui, olha, que a falta de amigos são comparáveis aos problemas provocados pela obesidade, pelo fumo e pelo excesso de bebida. Então, esse é um assunto importante, fica aqui, porque é uma maneira também de cuidar da sua qualidade de vida, para que você tenha não só saúde física, mas saúde emocional. Se é que dá para separar físico de emoção, né? A gente separa a cabeça de corpo só de forma didática, porque tá tudo ligado, não é mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui que algumas pessoas estão fazendo alguns comentários. Ó, a Silvana disse aqui que amigos não tinha, e sim tinha colegas, mas sempre sendo prejudicada. Essas coisas ajudam também a gente a aprender, viu, Silvana? A gente tem sim que diferenciar colegas de amigos e nós temos sim que ter um olhar crítico e bem incisivo para saber quem são essas pessoas que a gente vai deixar se aproximar. Não é qualquer um que vai entrar na minha casa, não é qualquer um que vai entrar na minha vida e ser considerado um amigo. Lembra? Amigo envolve respeito, em conhecimento mútuo, altruísmo. Então, amigo mesmo não é qualquer um, não. A gente tem que ficar de olho e a gente vai falar sobre isso, viu? Vamos falar sobre isso. Vamos seguir? Você já pegou papel e caneta? Vamos lá. A gente já viu aqui nesse bate-papo inicial que nossos relacionamentos são importantes na nossa vida. A nossa família, porque é ali que se forma o nosso caráter, a nossa personalidade, é ali o início de tudo, né? De todos os relacionamentos. E depois, quando a gente já tem perninha para andar um pouco mais, a gente vai aí buscar também esses relacionamentos fora de casa com os nossos amigos. Então, é muito importante. Mas aí fica a grande pergunta. Como fazer com que esses relacionamentos sejam satisfatórios para ambos? Como fazer com que esses relacionamentos sejam saudáveis, prazerosos? Não é que não vão ter problemas. São pessoas diferentes, que pensam diferentes, que vão aí em algum momento discordar uma das outras. E o problema não está em discordar. Esse é um dos pontos, tá? Eu trouxe aqui 5 coisinhas, 5 passos para que nós tenhamos aí melhores relacionamentos, tanto na nossa família quanto com os nossos amigos. Bora lá? Vem comigo então? Vamos falar sobre o primeiro? A primeira coisa que você tem que desenvolver para ter bons relacionamentos, e esse é o grande ponto, é preciso desenvolver algo que você ainda não tem. Nós falamos muito na live passada que tudo que você não tem é por causa de algo que você ainda não sabe. Essa frase vem do autor Paulo Vieira. Eu indico aqui, os livros dele são ótimos. E eu não lembro qual livro que eu li que ele disse isso. Tudo que você não tem é por causa de algo que você ainda não sabe. Então é muito importante você estar aberto a aprender coisas novas. Se você não está se relacionando bem, o que é que você tem que aprender para que você possa se relacionar melhor? E aí, o primeiro passo, você tem que aprender a ter boa comunicação. É assim que nós nos relacionamos, nos comunicando. Isso que a gente está fazendo aqui. Eu estou conversando com você, você escreve aqui para mim, eu falo outra coisa. Nós nos comunicamos não só pelas palavras, mas pelos gestos, pelas expressões do nosso rosto, pelo tom da nossa voz. Então, se você não sabe se comunicar muito bem, bora lá aprender. Já pode colocar isso na sua lista para ir buscar esse conhecimento. Seja em livros, em vídeos, conversando com alguém que saiba mais do que você.
De repente procurando aí algum profissional que possa te encaminhar e que possa te auxiliar com isso, né? E quando a gente fala de comunicação, eu trouxe aqui duas coisas para você. Eu não vou te deixar aqui no vazio, simplesmente te mandando ir ler um livro, tá? Eu trouxe aqui duas técnicas que eu uso nos meus relacionamentos e que eu trabalho com os meus clientes para que eles usem com seus relacionamentos em casa. Comunicação efetiva. Para isso, gente, eu trouxe aqui 2 passos, tá? Existem vários outros. Quando eu trabalho com algum cliente, nós sempre vamos naquilo que é necessidade dele. Então, primeiro eu entendo como é que os relacionamentos dele se dão, a gente identifica onde está o problema e a gente usa a técnica certa para aquilo que ele está precisando. Como hoje a gente não sabe exatamente qual é o seu problema aí de casa, e se você quiser compartilhar isso comigo, é só me mandar mensagem ou colocar aqui nos comentários, tá? Que aí vai ficar mais fácil ainda de eu te ajudar. Eu trouxe aqui 2 técnicas. Uma delas é que eu percebo que as pessoas, ao invés de dizerem exatamente aquilo que elas querem, elas reclamam, elas brigam, ou então elas se calam. Por exemplo, se todo mundo aos domingos vai almoçar num determinado restaurante, mas eu não gosto daquele lugar, eu não me sinto à vontade. Ao invés de eu dizer para as pessoas que eu quero ir para outro lugar, eu fico reclamando que vai sempre no mesmo lugar, eu reclamo que a comida é ruim, eu reclamo de qualquer coisa, eu reclamo que as pessoas não me ouvem, eu reclamo, mas não digo aquilo que eu quero. Ou então eu me calo, como assim, minha vontade não vale mesmo, então eu vou ficar quieta. Fico quieta, mas fico emburrada, como se as pessoas tivessem que adivinhar aquilo que eu tô sentindo. Gente, olha bem. Você tem uma bola de cristal aí? Tem não? Eu também não. E as pessoas também não têm uma bola de cristal. Então, para você conseguir o que você quer, você tem que dizer exatamente o que você quer. E tem que falar isso no positivo. Eu vou explicar melhor. Ao invés de você dizer que você não quer ir naquele restaurante, diga o que é que você quer fazer naquele almoço. Diga onde você quer ir. Diga se você quer ficar em casa. As pessoas vão gostar de saber a sua opinião. Elas podem até não concordar com ela, mas elas vão entender aquilo que você quer. Isso serve para qualquer coisa. Se você quer conversar ao invés de assistir televisão, mas a pessoa ficar vidrada lá na televisão e não fala com você, diga isso para ela, sempre no positivo. Diga, eu quero conversar com você com a televisão desligada. Não fica reclamando que a televisão só passa porcaria. Não fica reclamando que ele não te dá atenção, que ela não te dá atenção. Porque quando você reclama, isso é muito bacana, gente, é verdade. Repara que quando fazem isso com você, você também se fecha. Quando você reclama para alguém sobre alguma coisa, ergue-se um muro entre você e ela. Quando você começa a reclamar, a pessoa se fecha para você. Agora, quando você olha para ela e fala assim, olha, eu quero te pedir uma coisa. Eu quero te pedir para que você converse comigo um pouco com a televisão desligada. Ela se abre, porque ela percebe que você está querendo um contato maior com ela. Deu para entender? Então, a primeira técnica é: fale no positivo aquilo que você quer. Diga no positivo aquilo que você está sentindo, porque as pessoas não vão adivinhar. E se você reclamar das coisas, ao invés de dizer o que você quer, ela vai erguer um muro entre vocês e ela não vai te ouvir. Faz sentido isso? Essa é a técnica número 1, tá? É infalível. Aí nós vamos, tem cachorro latino aqui, né? Nós vamos para a técnica número 2. E essa técnica eu adoro. Essa técnica é chamada técnica sanduíche. E ela serve para quando você tem que dizer alguma coisa desagradável para alguém aí que ou você vai dar um toque, ou vai dizer que ela está se comportando de alguma maneira que não é legal. Quando você tem que falar alguma coisa para alguém que você sabe que ela não vai gostar, ou que de repente ela não te ouviria, né? Porque quando você vai criticar alguém ou criticar algo que alguém está fazendo, essa pessoa não gosta muito, não é? E aí ou ela briga com você, ou ela não te dá ouvidos. E a técnica sanduíche, ela é infalível.
Tá preparado para ela? Como é que é um sanduíche? Pão, recheio, outro pão. E a técnica sanduíche é exatamente isso. Quando você tiver que falar algo para uma pessoa que ou é um pouco incômodo, ou é um toque, ou dizer que você não gosta de algo que ela faz, primeiro você entra com o pão. O pão é o quê? É o carinho, é o amor, sabe? É o que amacia o coração dessa pessoa. Então vamos imaginar que eu tenho que dizer para minha irmã que eu não gosto muito de um comportamento que ela está tendo comigo. Então eu começo a conversa com o pão, eu amacio a conversa. Eu chego nela e falo, olha irmã, eu tô vindo aqui conversar com você porque eu gosto muito de você, a gente sempre se entendeu e eu quero que a gente continue se entendendo. Então eu quero te falar uma coisa aqui para que a gente continue se relacionando muito bem porque você é muito importante para mim. Esse é o pão. Eu tô amaciando, eu tô sendo verdadeira, porque se você entrar com esse pão, entrar com esse amor e falando coisas que não são sinceras, acredite, a pessoa vai perceber. E aí acabou a conversa, porque aí realmente ela não vai te ouvir. Então seja sincero, encontre algo de bom nesse relacionamento que você tem com essa pessoa e entra falando primeiro desse amor. Esse é o pão. Depois que você amaciou, aí você entra com o conteúdo, aí você entra com o recheio. Olha, aquele comportamento que você teve não foi legal, eu me senti mal quando você fez isso, porque eu me senti ofendida. Então, quando você se comporta dessa maneira, eu não me sinto bem e me afasto de você. Eu gostaria que você se comportasse diferente. Você reparou que nesse exemplo que eu dei, eu falei sobre como a pessoa se comportou? Porque se durante o recheio você falar que ela é alguma coisa ruim, porque você é egoísta, porque você é alguma coisa ruim, você está dizendo que ela é uma coisa, você entende? E ela não é só esse comportamento. Então, quando for dar um toque para alguém, fale sobre o comportamento dela e não sobre o que ela é. Porque ela é muito mais do que uma coisa que ela está fazendo ao longo do dia. Faz sentido isso? Então vamos lá, ó. Técnica sanduíche. Amacia com o pão, amacia com o amor, entra com o conteúdo, quer dizer o que você espera dela ou o que está desagradando você. E depois você finaliza com o quê? Com o pão de novo. Vou usar o mesmo exemplo. Comecei amaciando. Olha, irmã, eu tô vindo aqui falar com você porque o nosso relacionamento é muito importante. Você é uma pessoa querida pra mim, a gente sempre se deu bem. Eu quero que a gente continue se dando bem assim porque você é importante pra mim. Mas eu tô vindo aqui porque aquele dia você se comportou comigo de uma maneira que eu não gostei, eu me senti triste com isso. Quando você faz as coisas desse jeito, eu me sinto ofendida. Eu gostaria muito que no lugar de fazer isso, você fizesse de uma maneira diferente. E aí vem o pão de novo. Tudo isso porque eu te amo. Você é minha irmã do coração, a gente já viveu tantas coisas boas juntos. Não vai ser isso que vai estragar essa coisa bacana que a gente tem uma com a outra. Entendeu? Pão, recheio, pão de novo. Gente, se você for sincero durante essa conversa, acredite, é infalível. É infalível. Você tem que prestar atenção em duas coisas ao usar essa técnica sanduíche. A primeira, ser sincero. Seja sincero no elogio, seja sincero nesse pão, nesse amor. E segundo, na hora de falar o conteúdo, fale sobre o comportamento e não sobre a pessoa ser alguma coisa. Ok? Porque quando você fala que uma pessoa é egoísta, quando você fala que uma pessoa é bruta, quando você fala que uma pessoa é algo ruim, ela pode acreditar. E se ela acreditar que ela é algo ruim, ela pode anular tudo aquilo que ela tem de bom dentro dela. Então é muito duro quando você olha para alguém e diz que ela é algo ruim. Porque todos nós nascemos... Eu acredito nisso, nós nascemos do amor e nós temos uma essência boa. Nós até podemos aprender coisas ao longo da vida que nos deixam aí meio perdidos, mas a nossa essência é pura, a nossa essência é boa. Todo mundo tem algo de bom dentro de si. Então, quando for dar um toque,
fale sobre o comportamento e não sobre a identidade de alguém. Beleza? Faz sentido? Então vamos lá, ó. Nós já falamos aqui sobre a importância dos relacionamentos e a importância da boa comunicação para que você tenha bons relacionamentos. Falei aqui sobre você falar o que você sente, o que você espera, né? O que você quer da outra pessoa. E falei também da técnica sanduíche. Se você gostou da técnica sanduíche, depois dá um joinha aqui pra mim, tá bom? Quero saber se isso fez sentido pra você. Pra mim super funciona, viu? Eu te falei, se você for sincero, é infalível, dá certo todas as vezes. E aí a gente vai aqui, olha, para a dica número 2, para que seus relacionamentos sejam saudáveis, sejam bons. Bons não só para você, mas para outra pessoa também. E isso é muito bacana. Essa técnica número 2, essa dica, né? Aceite a si mesmo e aceite o outro como alguém diferente de você. Só que para você aceitar alguém, para você aceitar você mesmo, tem aí alguns pré-requisitos. Primeiro que você precisa se conhecer. Será que você se conhece? Você sabe como é que é a sua personalidade? Você sabe o que você sente ao longo do dia? Será que você sabe como você geralmente se comporta em determinadas situações? Será que você se conhece mesmo? É maluquice perguntar isso, mas geralmente nós estamos tão ocupados no dia a dia. A gente está tão preocupado com o trabalho, com o estudo, com a família, com as obrigações, que a gente se fecha para si mesmo. Nós fechamos os nossos olhos para nós mesmos. Então, muitas vezes nós não nos conhecemos. Então, aumente o seu autoconhecimento. Existem várias formas de você fazer isso. E uma delas é você se observar. É como se você estivesse ali do lado de fora, se olhando como você faz as coisas, observando seus próprios pensamentos, seus próprios sentimentos. E outras, como sempre, é buscando conhecimento. Gente, tá cheio de conhecimento sobre esse assunto por aí. Livros, vídeos, cursos, um monte de coisa. E aí eu quero dar um presente para você que está aqui comigo. Quem mandar uma mensagem para mim aqui, tanto no comentário ou de repente inbox, não tem problema, dizendo o que quer, eu vou enviar para você um teste de personalidade que eu uso com os meus clientes. É um teste super bacana, que ele tem uma fonte aí das áreas da psicologia, é um teste do Eneagrama, para você descobrir qual dos 9 tipos de personalidades você desenvolveu. É muito legal, é uma maneira aí muito legal de você conhecer um pouquinho mais sobre você mesmo. Então, se você quiser, deixa eu quero nos comentários ou inbox para mim, que eu vou te mandar esse teste e depois vou mandar o resultado para você, tá? Esse é um presente, viu? E quando a gente fala de conhecer a si mesmo e aceitar que o outro é diferente de você, a gente tem que aqui pensar numa coisa. Se conhecer, conhecer o outro, aceitar que nós somos assim, aceitar que o outro é daquele jeito, não quer dizer que a gente não possa melhorar, não é? Não quer dizer que nós somos assim e ponto final. Na verdade, nós estamos em constante evolução, em constante transformação. Eu tenho certeza que você aí não é a mesma pessoa de 5 anos atrás. Eu não sou a mesma pessoa que 1 ano atrás. Porque tudo aquilo que a gente vai vivendo, aprendendo, vai nos transformando, nós vamos evoluindo, não é mesmo? Então, aceite a si mesmo e aceite também as suas limitações. E busque conhecimento e busque aprimoramento para que você se transforme para melhor. Só que olha só, queira se transformar e se transforme, mas não queira você transformar a outra pessoa. Aceite o outro e simplesmente deixe a evolução dele para ele. Você não tem que mudar o outro, você só tem que mudar você mesmo. E isso é duro, viu? É duro. Para mim, pelo menos, foi algo que eu tive que aprender assim e continuo todos os dias reforçando isso na minha mente, de não querer mudar as outras pessoas, de aceitar o caminho delas,
de aceitar as escolhas delas. É claro que você pode dar um toque. É claro que se a pessoa está fazendo algo que prejudica a si mesmo ou que prejudica as outras pessoas, aí você vai usar aquela técnica sanduíche, lembra? Usa a técnica sanduíche e dá um feedback para ela, porque às vezes ela não está percebendo o que ela está fazendo. Mas não queira você mudar as outras pessoas. Isso não é responsabilidade sua. A única responsabilidade que você tem vindo aqui nesse mundo é mudar e evoluir a pessoa que você é. Até mesmo aqui, mães e pais que estão ali num processo de moldar os seus filhos, de educar os seus filhos, faça isso, mas aceite quem ele é. As escolhas, conforme os dias vão passando e ele vai crescendo, as escolhas são deles. As consequências também são deles. E eles têm o direito de fazer isso. Então, aceite o outro e mude a si mesmo. Beleza? Estamos aqui junto? Nós já falamos aqui sobre 2 pontos super importantes para ter bons relacionamentos. Boa comunicação. Passei 2 técnicas aqui para você. A segunda, aceitar a si mesmo e aceitar o outro. E dentro disso, você pode aí continuar mudando e evoluindo a cada dia, mas sem querer mudar as outras pessoas. E a gente vai aqui para o 3º ponto fundamental para que você tenha bons relacionamentos, seja com a sua família, seja com seus amigos. Assuma a responsabilidade sobre esse relacionamento. Ai, 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 hein? Agora o bicho pegou. Num relacionamento, não existe uma única pessoa. Mas pensa comigo. Desse relacionamento, daquilo que é a sua parte, será que você está assumindo a responsabilidade, fazendo realmente aquilo que tem que fazer? Tem coisas que cabem a outra pessoa. Isso você nem para pensar. Mas você tem que pensar na sua parte. Você está fazendo ela? Você está assumindo a responsabilidade? E dentro disso eu trouxe aqui 3 pontos, tá? O primeiro, assuma a responsabilidade e mantenha contato com essas pessoas. Seja com familiares, seja com amigos. A amizade é como se fosse uma florzinha, né? Você tem que regar ela de vez em quando, porque senão ela murcha, senão ela morre. Então é importante que você mantenha contato com essas pessoas. Hoje em dia nós temos aqui um mecanismo fantástico, né? Que é a internet. Você pode ligar para as pessoas, você pode fazer videochamada, você pode aí usar a internet. Mas sempre que possível, vá também até lá. Tenha esse contato pessoal. Nós seres humanos necessitamos de contato. A gente precisa de pele, a gente precisa olhar no olho. Que muitas vezes a gente pode até usar esse recurso quando não tem outro jeito. Mas se você puder, mantenha contato com as pessoas. Esse contato físico ele é importante para o nosso desenvolvimento, para a nossa saúde. Então não espera só ele te procurar, não espera só ela te procurar. Procure também, mantenha contato, manda um oi, converse com essas pessoas, pergunte como é que eles estão. Marque um encontro. Nós falamos aqui que quando a gente chega na fase adulta, fica mais difícil a gente se encontrar com os amigos, né? Porque eles têm lá a vida deles, os seus compromissos e você os seus. Mas será mesmo que durante o período de 1 ano vocês não podem marcar um encontrozinho pessoal? Será que não dá para marcar alguma coisa juntos? Um jantar, um café, uma viagem? Sei lá, usa a sua criatividade aí, que eu tenho certeza que você vai pensar em coisas simples e que realmente caibam na sua realidade, tá? Então assuma a responsabilidade e entre em contato com essas pessoas. Dá o primeiro passo. E aí tem outra coisa aqui. Eu falei que eram 3 pontos, né? Entre assumir a responsabilidade do relacionamento, o primeiro, mantenha contato. Faça isso você, tá? Segundo, conecte-se emocionalmente com essa pessoa. O que eu tô falando sobre se conectar emocionalmente? Olho no olho. Conversar olhando dentro dos olhos das pessoas. Realmente se entregue para aquele momento que vocês estiverem juntos. Porque vocês não precisam passar muito tempo juntos. Isso é família e amigos, tá? Tá tudo junto aqui. Vale mais tempo de qualidade, tempo de conexão verdadeira,
do que passar muito tempo ao lado de alguém olhando para a tela do celular. Eu adoro comer fora. Gente, eu adoro sair para jantar, sair para almoçar. Eu gosto do ambiente de restaurantes. E a gente acaba observando também as pessoas, né? E eu vejo às vezes uma mesa repleta de gente e cada um com a cabeça baixa, teclando no seu celular. Tudo bem, hoje nós estamos conectados o tempo todo, mas aproveite esses momentos em que você está com seus amigos, com seus familiares e deixa seu celular de lado. Olha no olho para conversar. Pergunte como essa pessoa está passando, como é que ele está se sentindo. Fale um pouco da sua vida. É muito importante você se conectar emocionalmente com as pessoas para fortalecer os laços dessa relação, tá? Então vamos lá, ó. Olho no olho e escutar de verdade, gente. Porque só olho no olho e perguntar como a pessoa tá, não resolve nada se você não estiver prestando atenção no que ela fala. Não é? Às vezes a pessoa tá contando alguma coisa e você tá viajando. Você tá lá, sei lá onde, pensando alguma coisa. É normal a nossa mente vaguear um pouco, mas esteja presente. Ouça de verdade, né? E aí, quando chegar o seu momento, fale também, porque um relacionamento é feito de duas pessoas. Vai e volta o tempo todo. Isso é que é o legal das relações, né? Você fala um pouco, escuta um pouco, troca informação. Isso é se conectar emocionalmente. E o terceiro, né? Que é realmente em relação a assumir a responsabilidade de um relacionamento, dê o primeiro passo você. Se existe alguma coisa aí nesse relacionamento que não está funcionando bem, não espera o outro para resolver. Não pensa assim, mas é ele que está fazendo isso errado, é ele que tem que mudar. Porque até essa pessoa perceber que ela está fazendo errado, até ele perceber que é ele que tem que mudar, de repente esse relacionamento já se esgotou, sabe? Já murchou. Assuma a responsabilidade, dá você o primeiro passo. E aí, é aqui que eu quero entrar com você, menine, com um exercício muito bacana. Esse exercício que eu vou fazer com você agora, ele é rápido, fácil. E ele já resolveu vários pequenos problemas de relacionamentos que eu tive. Eu vou até usar um aqui como exemplo para que a gente trabalhe junto, tá? E é agora que você vai precisar de papel e caneta. Já tá aí com você? Então tá. Pega seu papel e caneta e pensa numa situação que geralmente acontece ou na família ou com os amigos, em que não é agradável para você. Eu vou citar aqui um exemplo, tá? E eu usei esse exercício para resolver esse problema. Eu sempre almoçava na casa da minha mãe. E todas as vezes que eu chegava lá, ela estava brava, estava reclamando, e era um momento que não era muito agradável para mim. E eu prezo muito esse momento das refeições, sabe? Então aquilo me incomodava. E aí eu usei esse exercício para resolver isso. E deu certo. Então já pensou aí em alguma coisa? Alguma situação que de repente te incomoda? E sempre que acontece aquilo eu fico chateada. E sempre acontece do mesmo jeito? Esse exercício serve para isso, tá? Esse é um exercício que vem da PNL e ele é fantástico para resolver esse tipo de problema. Então vamos lá, como é que começa isso? Então nessa sua folha, dê um nome para esse problema, tá? Eu vou usar o meu exemplo aqui. Eu dei aí o nome de problema do almoço, tá? Não era o problema da hora do almoço. Você coloca o nome aí que você quiser. Logo embaixo, você vai responder aqui minha pergunta. Onde é que isso acontece? No meu caso, acontecia na casa da minha mãe. Então, você coloca o nome do problema e onde ele acontece. O meu era o problema do almoço, acontecia na casa da minha mãe. Simples, né? Vamos seguir em frente. Visto onde isso acontece, você vai descrever de maneira simples o que acontece nesse lugar, nessa situação. No meu caso, eu ia almoçar, já chegava lá um pouco chateada porque eu já sabia como ia acontecer, minha mãe estava reclamando, aí eu reclamava dela estar reclamando. Era assim mesmo que acontecia. Ela reclamava de algumas situações
E eu começava a reclamar com ela, dizendo, olha mãe, você não pode ficar reclamando assim da vida, que não sei o quê. E ficávamos nós duas reclamando. Eu comia rápido e me pirulitava dali, com uma sensação um pouco incômoda. Sabe, um almoço meio chato, né? Então aí, o que você vai fazer? Você colocou o nome, onde isso acontece. Vai descrever o que acontece. De um jeito simples, porque você já sabe como acontece, não é? O que acontece, escreveu. Aí a gente vai para o outro passo, que é o como isso acontece. O como é qual estratégia que você usa para isso acontecer desse jeito. Porque você saiba ou não, você tem uma estratégia para fazer tudo. Eu vou voltar no meu exemplo. A estratégia que eu usava para isso acontecer desse jeito é que eu já saía da minha casa imaginando que a minha mãe ia estar brava. Então eu já chegava lá armada, pronta para reclamar dela mesma. Então eu já saía daqui pensando, eu vou chegar lá e minha mãe vai estar reclamando, porque todo dia ela reclama. Eu já começava a reclamar dentro da minha cabeça. Quando eu chegava lá e ela reclamava de algo, eu retrucava e começava a reclamar dela, reclamar da reclamação. E aí ficávamos nós duas discutindo. Então essa era a minha estratégia. A estratégia que eu usava era, já sair da minha casa prevendo o que ia acontecer. E 2, eu retrucava com ela, eu reclamava também. Então você vai descrever qual que é a sua estratégia. O que é que você como que você está fazendo para que isso aconteça desse jeito? Lembra que tem também o que o outro faz, mas você tem que pensar na sua parte. Como é que você está agindo para colaborar com essa situação ruim? Lembra da responsabilidade? Né? De assumir a responsabilidade? Da parte do outro, é do outro. Mas da sua parte, como é que você está agindo nessa situação? Beleza? Aí a gente passa para a questão seguinte. Você vai escrever isso tudo separadinho, tá? É o onde, o que, como, e aí a gente vai para outra pergunta. Por quê? Por que você está fazendo as coisas desse jeito para acontecer assim nesse lugar? Qual que é o motivo? Qual que é o valor que está por trás desse seu comportamento? Vou voltar no meu exemplo. Eu já saía incomodada porque eu valorizo o horário do almoço. Eu valorizo esse horário da refeição como um momento de confraternização. Então eu ficava chateada de chegar lá e ficar discutindo. Então esse era o meu porquê, né? Então qual é o seu porquê? Por quê que você está incomodada com isso? Por que você está agindo como você está agindo? Você vai escrever bonitinho aí, ó. Onde acontece? O que acontece? Como que você faz para isso acontecer? E por que as coisas se desenrolam dessa maneira? Tranquilo? Aí a gente vai para outra pergunta. Quem é você nesse momento? Se você pudesse se olhar de fora, quem é você nessa situação? Lá no meu almoço, quem era a Kelly naquela hora? A Kelly era uma mulher presunçosa, uma mulher reclamona, uma mulher intolerante, não compreensiva, sabe? Incompreensiva. Essa era a Kelly naquele momento. E aí você vai se olhar de fora dessa situação e vai descrever quem que é você nessa situação ruim. E aí a última pergunta, quem mais? Como que essa situação afeta também outras pessoas? Como que essa situação afeta o resto do seu dia? Então, no caso do almoço, afetava a minha mãe, porque ela ficava ainda mais nervosa, afetava o resto da minha tarde, porque eu ficava incomodada, parece que até a digestão do almoço era ruim. Então, em qualquer situação que você queira mudar, em qualquer relacionamento, se faça essas perguntas. Onde acontece? O que acontece? Como acontece? Por quê? Quem que é você nessa hora? E como que isso também influencia as outras pessoas e os outros momentos? E aí vem o pulo do gato. A gente vai fazer a mesma coisa desenhando uma situação melhor.
Porque você vai estar fazendo o quê? Vai estar pensando sobre como que você vai agir diferente na próxima vez que você estiver lá. Isso é assumir a responsabilidade. Você não vai pensar em como a outra pessoa tem que agir, porque você não sabe como ela vai agir. Mas uma coisa é certa, sempre que você fizer algo diferente, a outra pessoa também vai reagir diferente. Como? Você só vai saber fazendo. E se ela agir de uma maneira que você não gostar, não tem problema. Você muda a sua atitude de novo, até você encontrar uma situação que seja boa. Vamos tentar? Vamos voltar lá, ó. Vamos agora desenhar a situação ideal, tá? Onde vai acontecer? Provavelmente no mesmo lugar. Então, eu vou voltar para o exemplo do almoço. O que eu coloquei? Onde? Na casa da minha mãe. O que tem que acontecer para essa situação ser melhor? No que acontecia antes, era minha mãe reclamava e eu reclamava dela. O que tem que acontecer melhor? Tem que acontecer, para mim, que eu tinha que chegar lá de bom humor, conversar com a minha mãe, aproveitar o almoço e sairmos de lá as duas felizes. Qual que é a estratégia nova que eu vou usar para que isso aconteça? Como eu vou fazer para isso dar certo? No caso do meu almoço, o que eu fiz? Eu pensei comigo. Se a estratégia antiga era sair da minha casa prevendo o que minha mãe ia fazer e depois reclamando com ela, então eu teria que sair da minha casa aberta à possibilidade dela estar diferente. Porque eu não sei o que eu vou encontrar lá. Eu achava, eu posso até supor, mas saber exatamente o que eu vou encontrar, eu não sei. Então sair daqui sem ter uma expectativa, sem achar que eu sei o que vai acontecer lá. E quando estiver na casa da minha mãe, quando ela reclamar sobre alguma coisa, eu vou perguntar para ela sobre o que aconteceu, perguntar sobre como ela se sentiu. E essa foi a estratégia que eu usei. Chegando lá, algumas vezes ela realmente estava reclamando. Só que ao invés de eu retrucar e reclamar junto com ela, eu comecei a conversar com ela, perguntando, mas por que você se sentiu assim? O que aconteceu? E aí, parou de reclamar e começou a conversar comigo. Olha que fantástico! Usando essa técnica. Então, eu mudei a estratégia. Eu tinha uma estratégia antiga, passei a usar uma nova. E por que é importante eu fazer essa mudança? Lembra das perguntas? O onde, o que, como, que é a estratégia, e depois vem o porquê. Por que você vai agir diferente? Porque eu valorizo a família também. Eu continuo valorizando a hora do almoço. Eu valorizo a boa comunicação. Esse é o meu motivo, esse é o meu porquê. E aí vem para outra questão. Quem que é você nessa situação nova? No meu exemplo, ali eu era uma Kelly comunicativa, eu era uma boa filha, eu mudei aquela figura. E aí a última pergunta, quem mais? Essa nova situação acontecendo de uma maneira melhor, como que ela vai influenciar a sua vida, a vida das outras pessoas? Influenciou que o meu almoço foi muito feliz, a minha mãe conversa comigo de uma maneira muito melhor e ambas saímos dali melhores do que entramos. Faz sentido? Então é muito simples. Quando tiver alguma situação que você queira mudar, pode ser qualquer uma. Primeiro, se pergunte onde acontece, o que acontece, qual que é a estratégia que você usa para isso acontecer assim? Por que você faz isso desse jeito? Quem é você nessa situação e como que isso influencia todo o resto? E depois você desenha uma situação diferente, pensando, premeditando como que você vai agir diferente, qual é a estratégia que você vai usar. Beleza? Infalível também, hein? Pode parecer um pouco complexo quando a gente fala assim numa live, né? Quando eu faço isso com os meus clientes lá no consultório, a gente desenha isso juntos. Depois que a gente desenha isso juntos, nós usamos aí uma visualização para ela se imaginar nessa situação nova. Então, é diferente, né? Mas você pode sim usar isso aí em casa, viu? Beleza? Vamos seguir? Nós já falamos sobre 3 pontos fundamentais para ter bons relacionamentos.
Nós vamos agora pro quarto. E o quarto é importante, gente, é importante mesmo. Escolha seus amigos com critério. Isso aqui vale também para familiares. Sabe por quê? Porque é óbvio que nós não escolhemos a nossa família. Mas conforme a gente vai crescendo e vai ganhando autonomia, nós escolhemos sim quais são os familiares que a gente vai ter mais contato. Então, escolha seus amigos. Tem um autor americano, Jim Rohn, o nome dele. Ele diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então, pense bem. Quem são as pessoas que você está passando a maior parte do seu tempo? Não que nós somos melhores ou piores que outras pessoas. Mas pensa comigo. Pensa no que você quer ter. Na pessoa que você quer ser. Será que essas suas amizades, essas pessoas que estão passando tempo com você, são coerentes com essa vida? Vamos usar aqui alguns exemplos. Se o seu desejo é emagrecer, você quer porque quer emagrecer, mas não está conseguindo, mas todos os seus amigos, todas as pessoas que você convive, são pessoas muito festeiras, e nessas festas elas são muito comilonas, beberronas, e insistem para você o tempo todo comer e beber. Se você não come, ficam chateadas com você. Eu tô falando isso porque acontecer muitas vezes. Isso não quer dizer que essas pessoas que comem e bebem bastante são melhores ou piores que você. Mas se você quer ter um estilo de vida mais magro, quer aí cuidar da sua saúde, se você ficar convivendo com essas pessoas por muito, muito tempo, provavelmente vai ser mais difícil você controlar a sua alimentação. Faz sentido? Então pense bem, quem é você de verdade? Quem é a pessoa que você quer ser? E olhe sim, com um olhar mais crítico, quem são as amizades? Você não precisa desfazer as suas amizades, mas procure fazer outras amizades também com pessoas que sejam mais coerentes com a vida que você quer ter, com a pessoa que você quer se tornar. Tá bom? Pense bem quem são as pessoas que você está colocando dentro da sua casa, quem são as pessoas que você está dividindo os seus assuntos pessoais. Porque tem colegas e tem amigos, não é? Teve aqui uma pessoa, acho que foi a Silvana, que comentou que confiou em pessoas erradas. E aí se sentiu mal por isso. Então analise quem são as pessoas, confie nas pessoas que realmente mereçam isso. E eu tenho certeza que você vai usar aí o seu sexto sentido. E o nosso sexto sentido, ele existe, viu? Ele está ali no nosso inconsciente, percebendo coisas que o nosso consciente não percebe. Então, quando o seu sexto sentido te chamar a atenção para alguém, abre o olho, porque com certeza existe alguma coisa ali que chamou a atenção do seu inconsciente, tá? Então, vamos lá. E o último ponto importante em relação às amizades e às famílias é você aprender a cultivar o desapego. O desapego é mais ou menos assim. Você tem o seu caminho e só você pode viver ele. Só você pode viver as suas escolhas. Só você pode saber o que é certo para você, o que é bom para você. E inclusive assumir as responsabilidades, das consequências daquilo que escolhe. E você tem que aceitar que o outro também. Algumas pessoas vão estar no seu caminho durante muito tempo. Outras vão participar da sua vida por um período breve. Então, se desapegue. Aproveite as companhias, guarde com você aquilo que foi válido, o aprendizado, o afeto, as boas lembranças, mas permita que cada um siga o seu caminho. Às vezes a gente se apega a situações e a pessoas que deveriam ir, que estão querendo caminhar numa situação, num rumo diferente, e aí você acaba impedindo a si mesma de seguir o seu caminho, porque está apegado ali ao caminho do outro. Então, liberte-se disso. Cada um está na sua vida pelo tempo que tem que estar, e você está na vida das pessoas pelo tempo que tem que estar. Em algum momento pode ser que você siga para um lado e ela siga para outro, e tá tudo bem. O amor fica, o reconhecimento fica, e você sempre pode dar um alô. Lembra de você entrar em contato, de você cultivar isso?
né? Mantenha assim, mas desapegue-se. Desapegue-se de que as pessoas têm que estar sempre grudadas. A gente não precisa, a gente nasceu sozinho, a gente vai morrer sozinho. Mas isso não quer dizer que nós não vamos aproveitar e não vamos aí evoluir junto com outras pessoas, né? Valeu esse assunto para você? Será que esse conteúdo acrescentou alguma coisa aí na sua vida? São coisas que eu uso para mim, são coisas que eu uso com meus clientes, são coisas que não vieram de um conhecimento meu. Quem sou eu para isso? A gente vai buscar aí conhecimento na ciência, conhecimento de pessoas que são realmente especialistas no assunto. E eu trouxe coisas para vocês que eu realmente experimento e que deu resultado, tá? Então esse conhecimento, ele veio ali de outras pessoas, veio de livros, veio de cursos, mas ele veio também da minha experiência de ter colocado eles em prática e ver que funciona, sabe? Ver que funciona. Então experimente você também, tá? E depois comenta comigo como é que foi essa experiência, se isso realmente pôde melhorar um pouco aí seus relacionamentos. Semana passada nós falamos sobre saúde e preparo físico. Hoje a gente falou sobre relacionamento familiar e vida social. Semana que vem eu tô em dúvida se eu vou falar sobre saúde financeira ou se eu vou falar sobre relacionamentos amorosos. E aí? Eu quero saber de você, qual desses dois assuntos você quer que eu traga para você na semana que vem? Então, deixa aqui nos comentários que depois eu vou decidir e depois a gente se fala novamente na semana que vem, tá? Ou vai ser para falar sobre relacionamentos amorosos ou sobre saúde financeira. Será que isso te interessa? Comenta aqui depois, tá? E, gente, muito obrigada. Muito obrigada por esse tempo que você mais uma vez compartilhou comigo. Eu espero de verdade que você possa usufruir desse conhecimento e melhorar ainda mais a sua vida, tá bom? Um grande abraço para você, uma ótima noite, continua se cuidando e contando comigo sempre, tá bom? Beijo para você, obrigada!